Olá pessoal, tudo bem? O cupom ontem aumentou a taxa de juros em mais meio ponto por cento. Então a gente está em 12,75. Não sei se você se lembra daquela senhora. Meu governo não pode ter uma taxa de juros alta. Nós vamos forçar a baixa da taxa de juros. Forçou. Só que naquela época era 10,75, agora está 12,75. É uma ignorante total. Ela pensa que ela pode fazer as coisas da maneira que ela quer. Ela precisa entender a economia. Porque o mercado, né, o consumidor, o aplicador, o investidor, ele não pode ser comandado como ela imagina que pode, tá certo? Então a economia tem suas regras, tem suas lógicas. Se não se entende, se chamusca, como a dona Dilma Rousseff se chamuscou, que veio com arrogância total, inclusive dizendo que era PhD em economia, que foi uma grande mentira, nunca conseguiu. E colocou em ação tudo que ela pensa de economia. E o resultado está aí. Não consegue no primeiro governo dela nem 2%, é 1,5% e pouco o crescimento dela. E no segundo vai ser em torno disso novamente. Ou seja, Dilma Pibim, incompetente total, não sabe nada de economia, tem que ficar fora disso. Vai comprar aquela lojinha de lá no Rio Grande do Sul de novo e tomar conta, porque a senhora não sabe nada de economia nem de política. Não sei o que você sabe, você não sabe nada de ouro. Mas vamos lá, pessoal, estou aqui para me aborrecer. O problema é o seguinte: é só olhar a política monetária que está acontecendo no Brasil. A primeira coisa, eu gostaria que vocês olhassem isso aqui. Eu estou dizendo que o aumento da taxa de juros agora é inflacionário. Primeiro nós vamos entender qual é o objetivo perseguido quando se aumenta a taxa de juros. Olha só, em política monetária, a utilização da taxa de juros, ela tem dois principais motivos. Uma, fazer o crescimento da economia. Como é que eu faço o crescimento da economia? Eu baixo a taxa de juros. E baixando a taxa de juros, os agentes econômicos começam a tomar dinheiro emprestado, a investir, porque a taxa de juros está baixa e provavelmente o rendimento dele vai ser muito maior do que essa taxa de juros. E isso é um efeito positivo, proativo, e a economia cresce, ou pode crescer, quando eu baixo a taxa de juros. Um outro efeito é o contrário. Quando a inflação está alta, o que eu faço? A inflação está alta, geralmente pode ser um aquecimento da demanda. O país está crescendo fortemente. Então, com isso, né, a demanda é grande, aumenta, e a produção não acompanha para atender a demanda. E com isso os preços começam a escalar, a aumentar. E o que é que um bom administrador financeiro faz? Vai lá, aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam investindo ou pensando em investir para se beneficiarem do momento de desenvolvimento, começam a esfriar. Percebe, com a taxa de juros mais alta, muitos investimentos vão ficar negativos, vão ter rendimentos negativos. Então começam a ver. Por outro lado, a demanda, os consumidores começam a guardar um pouco do dinheiro, porque o aumento de juros aumenta as taxas de poupanças, investimento, etc. Tal. E aí, com isso, há uma redução na demanda do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista do investimento. Porque os investidores também, com a taxa de juros alta, ele vai selecionar bem seus investimentos, portanto vão reduzir seus investimentos. E com isso acontece que a inflação
obedece, vai lá para baixo. Muito bem. Mas qual é a situação do Brasil atual, hoje, nesse país? Olha, o crescimento de 2014 ainda não foi anunciado, mas vai ser em torno de 0,5% negativo, uma recessão econômica. E desse ano já alguém prevê crescimento negativo até de 2% para o ano de 2015. Ou seja, o Brasil não cresce. Tem 4 anos que o Brasil cresce pifiamente. Aliás, vem crescendo pifiamente desde o início do governo Lula. Mas só que agora está bem claro. No governo Lula ele teve um álibi perfeito, a economia mundial crescia vigorosamente. Mas só que os países emergentes, por exemplo, cresceram 6,5% e Lula no período dele cresceu 4%. E ele queria sempre comparar o crescimento dele com o crescimento do Fernando Henrique, que viveu uma situação completamente diferente e muito difícil, com várias crises mundiais do processo. Então, desde a posse do senhor Lula, que o Brasil não cresce. Não cresce porque é um governo incompetente, um governo só tinha analfabeto. O capitão do time era o José Dirceu. O José Dirceu é um fracassado, nunca fez nada na vida, terminou na cadeia, está aí na cadeia. Não é? E vai de novo para a cadeia, porque está de novo envolvido aí no Petrolão e está envolvido também, segundo dizem aí, na corrupção do BNDES, que poderá aparecer em qualquer hora e suplantará as outras duas juntos, quer dizer, o Mensalão e o Petrolão. Muito bem, então o Brasil não cresce, não tem demanda, não tem investimentos, não tem perspectiva. O Brasil não tem perspectiva. E agora vem o salvador da pátria, que é o Joaquim Levy, que eu não sei como, de acordo, colocaram como salvador da pátria. Como esse cara pode resolver a situação econômica do Brasil? A situação caótica que está. E ele entra num governo caótico, um governo que ideologicamente detesta ele e a origem dele. Eu sou um Chicago Boy. Como é que esse rapaz pode trabalhar bem, ser ajudado, ser... Não. E outra coisa, eu acho que o Joaquim Levy só fala em cortar despesas. Eu não vejo outra coisa que ele fale a respeito. Não vem cortar despesas. Será que não tem outras coisas a fazer nesse país para fazer o Brasil crescer? Ou pelo menos, se falar em corte de despesa, pelo menos de qual é o plano que o Brasil tem para cortadas as despesas, reduzidas a inflação. Como é que nós vamos fazer para fazer o Brasil crescer? Não existe esse plano, não existe. O negócio é tocado na base do puxadinho, continua na base do puxadinho. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Então, seguindo tradicionalmente, olha, a inflação está alta, está apertando, vamos aumentar a taxa de juros. Só que agora a demanda está lá embaixo. Não existe investimento. O crescimento é negativo. Aumentar a taxa de juros para quê? Para diminuir mais? É a típica situação onde o remédio matará o doente primeiro. Para que aumentar a taxa de juros? Olha só, se ele aumenta a taxa de juros, a dívida pública brasileira vai aumentar mais ainda, já é astronômica, vai aumentar mais ainda. O país que já está negativamente crescendo vai crescer menos. Por quê? Porque se aumenta a taxa de juros, quem é que vai investir? Qual é o retorno que vai se ter com a taxa de juros desse tamanho? Qual é o retorno que vai se ter? Qual é a perspectiva de retorno que existe? O balanço de pagamento está um desastre. O câmbio está se desvalorizando, já está em 3, hoje já está batendo em 3% do câmbio. Ou seja, isso acelera a inflação. Mas não é a taxa de juros que vai botar isso para baixo. Porque, muito pelo contrário, isso é um tiro pela culatra. Porque, olha só, quando eu vejo o aumento da taxa de juros, o que é que eu imagino? Que a dívida vai aumentar e que os investidores não vão fazer nenhum plano de investimento no momento. A taxa de juros real mais alta do mundo é agora do país. Onde é que teria que ser consertado? No déficit fiscal.
ali reduzir as despesas. Quem é neste país que garante que o plano de Joaquim Levy de ajustar o déficit fiscal vai ter algum efeito? Ou se vai ser aprovado? E se for aprovado, vai ser tão descaracterizado que praticamente não vai ter efeito. Então, se eu sou um agente econômico, o que é que eu vejo? Vejo aumento da dívida. O ajuste fiscal não será aceito nesse país por esse governo que está aí e pelo partido desse governo, que é o PT. A própria Dilma é uma mulher que disse que jamais faria ajuste fiscal. Lembra até do Palocci, quando o Palocci queria um crescimento zero, né? Ela demonizou a proposta do Palocci, dizendo que era desprezível. Ela usou outro termo, não foi essa. Mas, veja só, eu como agente econômico, o que eu fico olhando? Aí o ajuste fiscal não vai acontecer. Investimento não vai acontecer. A dívida pública vai aumentar. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar meus preços. Nada me diz, nada me garante que vai haver alguma coisa que vai reduzir a inflação nesse país. A taxa de juros só faz jogar gasolina na fogueira. Não é para esse momento um aumento da taxa de juros. Tem que se buscar outras soluções, tem que buscar outras ideias novas. Vamos selecionar. Vamos fazer o seguinte, olha só. Nós temos aí a banda larga. Vamos fazer um grande investimento em banda larga no país. Tem aí a infraestrutura. Vamos fazer um plano para se investir na infraestrutura. Traz o setor privado para, já que o governo não pode colocar dinheiro, abre aí para o setor privado investir. Os carros elétricos que o mundo todo está começando a desenvolver. Por que o Brasil não abre as portas e chama, por exemplo, a Tesla para produzir carros elétricos aqui no Brasil? Tem muita coisa para ser feito. Mas o problema é que é a mesmice. É a mesmice, é suspender a taxa de juros, baixar a taxa de juros. Nenhum plano de desenvolvimento aparece nesse país. Há quanto tempo eu não vejo isso? E o país está aí sofrendo. Cadê as potencialidades do Brasil? O tamanho do Brasil? O país do futuro? Que futuro é esse que não chega nunca e não vai chegar? Olha, pessoal, é frustrante você viver atualmente num país como este. É frustrante, porque você não vê nenhuma solução, nenhuma ideia de alguém que diz assim, olha, vamos botar esse país no caminho, na direção do crescimento. Não tem ideia para isso, não tem ideia para isso. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que essa taxa de juros aumentada ontem, ela vai sim aumentar mais ainda a inflação, ou seja, o tiro vai sair pela culatra. Muito obrigado e até a próxima. É difícil, mas é isso aí. Né? Vamos desligar, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.